galera, eu sou o Lucas. Eu sou a Kati. Eu sou a Carol. E eu sou o Sander. E estamos de volta para mais um vídeo de React. Para quem não sabe, a gente é o Livro na Estante Podcast, estamos em todas as plataformas de streaming. E hoje, no vídeo de React, teremos uma banda que eu ouvi bem pouquinho, que é o Neobliviscaris. Eu acho que é assim que fala, não sei. Mas, e aí, Sander, me fala um pouco mais dessa banda aí. Bom, falando um pouco dela sem dar muito detalhes, né, pra ter um pouco de surpresa pra vocês, ela é uma banda australiana. E é uma banda que fez muito sucesso e que a gente do podcast, a gente gosta muito, a gente já falou bastante dela lá. E até é incrível que tenha tanta gente da equipe que não conhece o Neobliviscaris ainda. Então, bora aqui apresentar essa banda incrível, que é considerada uma das melhores bandas assim, da atualidade, pra esses três incautos aqui que ainda não conhecem. E lembrando, galera, que a gente está em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. E todos os links estão aqui embaixo na descrição. Clica lá. É isso aí, e lembrando agora que a gente também tá na Twitch, fazendo live streams quinta, sexta-feira e todo domingo. A gente tá. A nossa gravação do episódio de podcast, a gente tá fazendo a stream lá também. Fazendo durante a gravação, demora um pouquinho, mas a gente tem bate-papo com os inscritos também, com as pessoas que estão assistindo, e é bem divertido e é bem legal. E então vamos para o React, galera. Neobliviscaris and Plague Flowers, The Kaleidoscope Live em Colorado 2016. Espero que seja legal, espero que seja interessante. Vamos lá, 3, 2, 1, bora. So as I said before, we are Neobliviscaris. We come all the way from Melbourne, Australia. We have been wanting to come here to the US for so long, and it's just absolutely amazing to have so many of you here and really to see us. So thank you guys so much. We really, really appreciate it. We have one more song for you guys tonight, but before we get into that, over in that back corner over there is our merch desk, and about 5 minutes after this show, we're going to be hanging out over there. So please come have a drink with us, say hello, and we will do our best to come back and see you guys again as soon as we can. This one's off our album Portal of Eye. This one's called And Plague Flowers, the Kaleidoscope. Interessante. Gosto de metal com violino. Também, bastante.
E aí, Tô- primeira tô impressão de curtindo. vocês? Tô curtindo. Tem aquela mistura de vocal limpo e gutural que eu gosto. Não sei se esse exatamente é um gutural, mas eu gosto dessa mistura. Violino, tô curtindo bastante. Eu achei as duas personalidades do Need no mesmo palco. Achei legal. Cara, que cabuloso, cara. Eu adorei a parte mais prog da bateria no começo, que ele ficou naquele padrão bem prog mesmo, sabe? Tipo, dava duas batucadas em cada parte da bateria, assim. Adorei essa parte. Uhum. Mas a coisa que mais tá me chamando a atenção, fora os dois vocais e a bateria, é o baixo. Nossa, que delícia ouvir um baixo alto no gravação ao vivo, cara. Puta que pariu, que delícia. Porra, muito bom. Bom Concordo. demais. Não, assim, pra não dar muito spoiler, porque né, tem muita música pela frente, mas assim, todos os músicos dessa banda são incríveis. E todo mundo a gente consegue ouvir. Todos os guitarristas, baixistas, violinistas, todos são bem claros, muito da hora a forma que eles mixam esses shows, e até no CD também. Então vamos voltar agora. 3, 2, 1, vai. Never let me hear you make some noise. Thank you guys so much. We're Nailed with Scars. We'll see you guys next time. Top Breaking Downs. Porra. Que lindo! Então, fazer mais uma pausinha, né? Antes de terminar o vídeo, e aí o que vocês estão achando? Mais alguma coisa? Caralho. Essa banda tem bem uma Tô veia surpresa. prog, né? Sim, sim.
Eles são. Dá pra dizer que eles são bastante influenciados pelo Opeth. Eles vivem dizendo que o Opeth é uma das maiores influências que eles têm. Eu percebi. E Também. ficou muito bom, inclusive. Parece muito. Uhum. Inclusive, Olha aí. não foi combinado. Sei. Cara, mas. De novo, eu vou falar do baixo de novo, porque eu tenho que falar. Durante o breakdown, o baixo tava. Ele fez. Eu acho que 3 linhas diferentes, cara. Fiquei prestando atenção nele, tipo. Ele teve uma hora que ele seguiu só a bateria. Aí teve uma hora que ele seguiu só ele fez uma parada só dele enquanto o cara cantava. E depois ele seguiu também o violino, cara. Puta que pariu, que baixista foda do caralho. Nossa, puta merda. No final eu posso falar um pouco mais sobre ele, quando tiver mais tempo pra falar, mas assim, ele é uma pessoa complicada, mas ele é um puta músico. Puta que pariu. Inclusive, ele não tá mais na banda. Vai me dizer que ele é cuzão. Filha da puta! Como diz o Peralta, a gente não tem paz. Mas eu posso. Ele não tem um minuto de paz mesmo. Mas eu posso garantir que o cara que entrou no lugar dele é o meu baixista favorito atualmente. Então, tipo, eles trocaram. Tipo, o cara saiu da banda, foi demitido, mas o cara que entrou no lugar dele é fantástico também. Ok. Beleza? Depois desse ataque de fúria, bora continuar o vídeo. Ai, viu? Difícil. Então, 3, 2, 1. Vamos para o vídeo. Adoro ele no São Paulo. Né? A dancinha dele.
eu adoro essa dueto, mano. Nossa. Ou, nó. Sempre quis fazer isso. Never let me hear you down! Caraca. Thank you guys so much. We got nailed with the scars. We'll be back soon, we hope. Thank you. Então, galera, o que vocês acharam da música? Eu amei. Tipo, a vontade de bater cabeça junto durante a música inteira não passa, né? Existe algum motivo pra aquele guitarrista careca colocar a guitarra logo aqui em cima? Ou não? É só Isso que eu ia perguntar. preferência? Não faço ideia. Eu acho que é Essa é a preferência. preferência. Eu já ouvi muito falar que guitarrista que bota a guitarra muito aqui em cima assim é porque é mais fácil de chegar às notas e tipo fica mais fácil de ser mais técnico. Mas não sei. Não faz sentido. Ah, isso que eu ia comentar, que eu raramente vejo, mas o baixista também tava mais pra cima. Geralmente o baixista fica até com a mãozinha assim, né? Porque tá tão lá embaixo, assim. E ele tava com ela mais pra cima, né? Então, pode ser mesmo. Pode ser. Mas, cara, eu adorei de verdade. Muito bom. É foda. Eu gostei muito de tudo, mas o baixo ainda sobressaiu pra caralho pra mim. Tipo, até a parte que fica só o baixo fazendo o riff original da música. Tipo, todos os instrumentos estão fazendo todo o resto e o baixo fica só no riff original. É muito bom, cara. Muito, muito, muito bom. E assim. Concordo. A bateria também é muito foda, cara. Esse cara da bateria ele é muito, muito, muito bom. E, cara, é muito bom, né? É uma parada que já tá ficando um pouco batida, mas o vocal limpo e a gutural ao mesmo tempo, assim, combina pra caralho. E, nossa, muito bom. Sem falar do violino também, né? Sim, muito foda. Eu ia dizer também que dá a impressão de que cada um deles está tocando um subgênero do metal diferente, assim, cada um na sua orbitazinha. Só que quando você junta todo mundo, fica tipo uma coisa única e muito boa, né? Tipo, sei lá, o duplo pedal lá, tipo, o cara está no black metal e no death, assim, né? Aí o maluco na guitarra também, na própria dele. E os dois vocais não se fala nisso, né? Mas, tipo, uau, parabéns, galera, vocês souberam misturar tudo e ficar sensacional. Eu tinha a impressão que essa banda era mais ou menos uma Winter Sun 2. E na minha cabeça ainda continua parecendo Winter Sun 2. Porque também é a mesma mistura de gênero, assim, sabe? Eu sei que tem as suas diferenças, mas na minha cabeça ainda parece um pouco. Eu acho que o Nele é mais parece prog mais o do que Opeth. a intenção. Eu concordo. Eu acho que o Neon Skies parece mais Opeth e parece mais. É mais prog. E o Intenção tem uma parada um pouco mais power, mais vocalzão, Épica tipo, e tal. épico, assim, O Nele tem mais um rolê bem, principalmente nesse primeiro álbum, bem mais pegado uma mistura de prog com black metal e metal extremo, mas bem mais prog do que qualquer outra coisa, é muito doido. E assim, dando um pouco de informações que eu ia falar, né, o baixista, ele teve, se não me engano, ele teve envolvido em um caso de violência doméstica, ele foi demitido da banda logo em seguida. E eu não lembro exatamente quando foi isso que aconteceu, mas ele gravou os 3 álbuns da banda e quem entrou no lugar dele é o Giorgino Martino do Ancient Bodies, que é um baixista que eu amo, então eu tô muito ansioso pro novo álbum desse, porque eu quero ver ele na banda, como é que vai ficar. E uma outra informação que eu acho legal de passar é que essa música, ela é meio folclórica, porque essa música ela foi escolhida para ser usada como objeto de estudo numa faculdade de música lá da Austrália. Por causa das escalas, do formato dela, tipo, ela é muito
muito bem conceituada, digamos assim. Que legal, que da hora. Só de nome eu achei que eles eram italianos. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê, mas na minha cabeça eles eram italianos. Nada a ver uma coisa É o com a nome outra. latino, né? Faz sentido. Mas qual o significado do nome da banda? Não esquecer. Que da hora, Em latim? Eles têm uma música chamada Forget Not. que da hora. Legal. Espero que eles nunca lancem um álbum esquecível, né? Vai ser tenso. Meu Deus do céu. Então esse foi o nosso vídeo, gente, nosso react. Se vocês têm alguma coisa pra falar, comentar, fala aí embaixo, comenta com a gente, dê sugestões, solte o seu hate, solte o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal e de dar uma passada nas nossas redes sociais e falar com a gente e estar um pouco mais próximo da gente. E é isso, gente. Até mais. Falou!